mestre que você é. E, igualmente, minha amiga irmã Ordália, né, que grande professora, com quem eu vi os primórdios do construtivismo aqui no Mato Grosso do Sul. Os primórdios. Minha filha foi uma das primeiras, eu acho que foi a primeira aluna matriculada lá no então Senec, onde foi implantada a primeira escola construtivista aqui. E, e isso me trouxe assim uma grande percepção sobre o saber, a construção do saber, como ele se dá no dia a dia, nas células das nossas crianças que vão crescendo com ele. É uma semente que se implanta em cada uma das células. E a Ordália é, assim, a grande representante disso para mim. Né? Então, imagina, a minha honra de estar aqui com Bartô e Ordália. Né? E a gente, esse encontro surgiu de ficar pensando, meu Deus, eu tenho duas candidatas maravilhosas, e o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para escolher uma e outra? E tem outras maravilhosas também, tem outras maravilhosas. E eu fico pensando, o que a gente faz numa hora dessa? Vamos partidarizar? Vamos segmentar? Aí, conversando com as duas, eu pensei o seguinte: vamos unir. Vamos unir. Unir em torno de uma essência, que é o quê? O feminino. Né? Nós somos no Brasil 12%, 12,5%, 13% de mulheres em cargos públicos, de mulheres na política. Né? O México conseguiu agora paridade, 48%, 49% de homens e mulheres em todos os cargos públicos. No Brasil, nós estamos atrasadíssimos. Né? E por que isso se dá? Né? Eu tenho a impressão, pelo que eu já li, que isso se dá pelo patriarcado que está dentro de nós, dentro das nossas células. A gente não tem muita coragem, e por isso precisamos estar juntas, para diferenciar o que é a sustentabilidade de um sistema, as estruturas que nós precisamos para mantê-lo, do patriarcado. A gente relaciona imediatamente isso ao patriarcado, porque foram os homens que foram à luta, que caçaram, que pescaram, enquanto a gente ficava lá nas cavernas cuidando da prole. Não é? Então, a gente desconsiderou o nosso papel. E quando eu vejo as mulheres indo para a política, elas estão indo com um papel masculino. Quando já me ensinou um professor há muitos anos, Benny Johnson, que nós precisamos de mundos, de cidades, de planejamentos femininos. Né? Porque tudo no mundo que é masculino é meio fálico. Ou são prédios, ou são metas, ou são objetivos que têm só um objetivo, uma direção. Nós precisamos do feminino, que se distende para caber a todos. Do feminino, um útero, a genitália humana fala do que é o papel do masculino e do feminino. O útero se distende 400 vezes para receber outros seres. Então, nós mulheres precisamos ir para a política com nossos úteros, não falicamente. Nós precisamos ter cidades que tenham prédios, rodovias, que são símbolos, vamos dizer assim, fálicos, para colocar o cuidado que inclui todos, que não discrimina. E se discrimina, como uma mãe faz, discrimina positivamente para proteger os diferentes. Se fala de doença, saúde, vai falar da cura, vai esperar a cura, mas vai estar ali velando, cuidando desveladamente para que haja recuperação. Então, é esse feminino que nós precisamos trazer para o planejamento, é esse feminino que nós precisamos trazer para dentro das câmaras de vereadores, para a legislatura, para a organização dos serviços. Nós precisamos do feminino. E é por isso que nós estamos aqui, para defender esse feminino.
Então, essa é a minha introdução à nossa conversa, né? E aí eu abro agora para Bartô, por ordem alfabética, e depois para Dália, para ter algum critério, e aí a gente começa uma discussão em torno de qual é o seu feminino nessa política, né? O que você traz? Boa tarde, doutora Nazira. Uma alegria recebê-la, estar aqui junto, né? A gente construir esse momento juntas. Eu acho que isso foi muito importante. A gente conversar e chegar nesse diálogo. Boa tarde, Ordália, minha amiga, companheira, longa data, né? Já tenho acompanhado a Ordália quase do tempo da SENEC, um pouquinho depois. Eu também trabalhei na SENEC e a SENEC nos permitia, né? Nos permitia ser professora, ser feminista, ser feminina, com todas as características, e são as experiências que nos marcam, né? Que nos marcam e a gente tem visto. Bom, Nazira, nessa live eu vou me permitir, eu acho que ser feminina e trazer, né, essa força feminista, esse olhar feminista e feminino para o debate. Eu penso que esse é o diferencial. Nós temos visto nas pesquisas, eu sou pesquisadora, sou professora, eu trabalho com políticas públicas. Então, onde as políticas estão acontecendo, eu estou sempre acompanhando. E uma das características que a política traz é que onde há um mandato, ou mandato feminino, ou parlamentar, ou como gestora, como prefeita, como governadora, como presidenta, né? Sempre existe uma melhor execução nessa política pública, sabe? Existe uma aplicabilidade, digamos, do recurso, existe um olhar e um cuidado na aplicação da política. E na minha avaliação, e as próprias pesquisas trazem isso, não é porque aquela mulher é mais honesta, digamos assim, entre aspas, do que os demais homens, tal, mas que a mulher ela traz esse olhar do feminino. Ou seja, quando nós pensamos na política pública, nós vamos pensar na questão do transporte, a gente pensa no transporte para atender a mãe que vai lá deixar o filho na creche, o horário que ela vai atender, como que ela será dentro desse transporte coletivo, ou seja, qual o aporte que ela terá enquanto mãe, enquanto mulher. Por exemplo, nós convivemos com um grande problema em Campo Grande, que é o transporte coletivo, em que as mulheres são assediadas, certo? Então, quando nós pensamos na política do transporte coletivo, esse olhar tem que pensar no bem-estar de todos, todas e todos, e pensar que a mulher, quando ela vem para o trabalho, ela vem para o trabalho e traz o filho para a creche, para a escola, ela vem com a mãe que vai levar no médico, que vai levar em algum outro espaço, né? Então, por exemplo, a mulher ela nunca está sozinha. Ela tem sempre um outro olhar para aquela pessoa que acompanha, ou seja, o filho, ou a mãe, ou o esposo, ou a vizinha. É um olhar mais amplo e mais cuidadoso na questão da política. Não sou só eu, né? Sou eu, sou meu filho. Então, quando eu vou pensar, é isso que a gente pensa. Assim como no transporte, eu comecei a falar do transporte, nós pensamos, por exemplo, Campo Grande tem um grande problema, né? Que é a questão dos acidentes dos motociclistas. A gente não tem vias urbanas destinadas a bicicletas. Os trabalhadores, as trabalhadoras não podem vir para o trabalho de bicicleta
porque não existe um trânsito preparado para isso. E quando a mulher olha isso, o filho, geralmente é o filho homem que está de motocicleta, e esse filho homem, quando volta para casa, por exemplo, Campo Grande é campeã em acidentes de moto. O nosso hospital do trauma aqui é cheio. Você chega lá, é um número de 70% de acidente de motociclista, né? Agora, na pandemia, a gente está vendo os motos entregadores nesses acidentes. Então, a gente tem uma situação peculiar que é esse olhar feminino que faz a diferença. Porque quando a gente pensa numa política pública, a gente pensa no todo. É mais, digamos assim, é completo o olhar. Porque não está localizado só em mim, né? Só aquele usuário de uma política pública, aquele beneficiário de uma política pública, ele é completo. Ele tem família, ele tem trabalho, ele tem percepção, ele pode sofrer o assédio, ela pode sofrer assédio, certo? Então, isso tudo faz com que o nosso olhar feminino esteja voltado mais para esse aspecto. Isso mesmo. Eu vejo, assim, eu escuto você falar e vejo a tristeza que paira, que habita o coração do feminino. Enquanto todos não estiverem protegidos, né, tem uma tristeza. E como Hannah Arendt falava, a tristeza é como uma luz que arde no coração. Né? E é essa tristeza que nos move. É essa tristeza que nos inspira. Enquanto todos não estiverem cuidados, a mulher não para. Não é, Ordália? Com você. Então, boa tarde, Nazira, boa tarde, Bartô, boa tarde a todas meninas e meninos que estão aqui, mulheres que estão aqui nos ouvindo, homens que estão aqui conosco hoje. Eu considero que esse nosso encontro, ele é um encontro muito especial, exatamente porque ele nos reúne, ele nos agrega, e ele faz com que nós, mulheres, possamos mostrar que a nossa força é uma força da luta. É a força de quem quer ocupar um espaço, mas não quer ocupar esse espaço sozinha. E a mulher é isso. A mulher, ela é parceira. A mulher, ela é agregadora. A mulher, ela tem exatamente esse olhar de quem quer consolidar-se nesse contexto político, mas ela quer fazer isso com a parceria das outras mulheres. Então, falar do feminino na política hoje implica exatamente em pensar quem somos nós, mulheres, que estamos querendo ocupar esse espaço, quem são as mulheres que estão votando hoje, por que essas mulheres não votam em mulheres, muitas vezes? Nós estamos agora num movimento muito interessante de convidar as pessoas para apoiarem esse nosso movimento e de dizer para elas que nós queremos representá-las, mas não apenas as mulheres, mas que nós queremos que os homens também acreditem que nós, mulheres, temos a força de quem pode estar atuando neste espaço legislativo, levando as nossas vozes, mas ouvindo as vozes de todos. As vozes das crianças, as vozes dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, dos idosos, e que essa nossa representação, ela vem exatamente para fortalecer esse movimento. Nós não queremos ocupar o espaço dos homens, mas nós queremos ocupar o espaço que também é de direito das mulheres. E entendendo que, junto com os homens, nós podemos fazer um movimento em prol da população. Tá? É interessante quando nós pensamos, e você trouxe esses percentuais iniciais, que nós, recentemente, fazendo uma discussão, vendo que nós, mulheres, estamos em maior número de votantes,
No entanto, a nossa força, nós somos 51%, né, desse total, e, no entanto, nós elegemos homens e não elegemos mulheres. Olha a contradição das nossas ações. Tá? E quando nós, Bartô e eu, e tantas outras, nos colocamos como candidatas, e agora ainda pré-candidatas ou já candidatas, não é? No início desse movimento, é exatamente para dizer que nós estamos aqui querendo representar a população campograndense e trazendo, acredito, que o que há de melhor. Nós somos duas candidatas qualificadas, nós somos duas mulheres que temos princípios filosóficos, políticos, talvez um pouco diferente uma das outras, mas que isso não é algo que nos separa, pelo contrário, que num movimento político isso pode nos aproximar, e num contexto legislativo pode fazer com que nós defendamos projetos comuns, que vão ao encontro dos interesses da população. E pensando nisso e nesse papel da mulher, como você tão bem traz, esse olhar ampliado que as mulheres têm. As mulheres, elas não pensam nelas apenas, mas elas pensam no coletivo. E ao falarmos de políticas públicas, nós pensamos exatamente nisso. Nós queremos, porque a mulher em si, ela agrega essas políticas públicas da educação, porque, no nosso caso, nós somos mediadoras desses processos, mas, ao mesmo tempo, políticas de assistência social, porque nós conseguimos entender que há aqueles que ainda vivem em condição de vulnerabilidade e que, portanto, têm uma dependência de nós. Políticas de saúde, porque nós sabemos muito bem o quanto, hoje, a população ainda precisa de políticas de saúde que efetivamente possa dar a elas condições de vida e de qualidade. E nós pensamos ainda na questão da justiça. A população, ela vive nessa condição de vulnerabilidade, e quando nós falamos das classes menos favorecidas, elas precisam desse nosso olhar, de tal maneira que nós pensemos em políticas que criem condições de igualdade, de inclusão, de participação de todas nós e de todos os cidadãos campograndenses. Sem som, Nazira. Muito bom, Ordália. Eu acho que você também traz tudo que a gente percebe que é necessário, que é a parceria. Né? Nós, mulheres, somos mais abertas a isso. Até porque, para fazer qualquer política, nós não temos, um político e os seus assessores ali, eles não têm condições de abarcar as diferentes dimensões que qualquer política precisa ter, precisa abarcar, certo? As dimensões sociais, econômicas, filosóficas, culturais, biológicas e tantas outras, espirituais, tantas outras dimensões que vão estar sempre inseridas em qualquer ação pública, em qualquer projeto. Então, não há condição de um vereador ser o promotor de um tema. É impossível. Sempre é um trabalho coletivo. Né? Eu lembro quando a gente tinha a nossa ONG, a gente trabalhava com saúde e sexualidade, e lá no começo dos primeiros projetos de prevenção da gravidez na adolescência, o dilema era: temos que reduzir a gravidez na adolescência para proteger a sociedade. Mas como fazê-lo sem ficar demonizando o ato sexual? Sem ficar inculpando a liberdade sexual dos jovens? Sem ficar trazendo o poder para a negociação de um sexo seguro e a percepção do direito a esse sexo seguro? Sem fazer da sexualidade algo sujo, vil, adoecedor.
né? São dimensões que, se eu empregar errado, eu vou macular, eu vou minar a expressão da sexualidade dessa pessoa, às vezes pelo resto da vida dela. Nós vamos ter que fazer terapias para tirar todo o peso que se coloca. Feminino é isso. Feminino na política é como um grande útero onde cabem diferentes dimensões do mesmo tema. Né? E por isso a mulher é fundamental, porque a mulher busca parceria. A mulher sabe que a gente precisa estar juntos para assegurar tudo que uma casa precisaria de segurança, de comida, de educação, para educar sua prole. Né? Então, essa é a nossa força. É buscar parcerias. É mais do que uma questão de gênero. É mais do que uma questão de igualdade. É uma questão de diferença, na verdade. O quão diferente nós somos e o quão imprescindível é o feminino no operar da política, na construção de uma sociedade. Né? O transporte público vai ser mais humanizado na medida que tem esse olhar feminino. E ele vai ser melhor planejado na medida que tem a parceria. Né? Então, a minha questão para vocês agora é: como que vocês pensam, e baseado naquilo que a gente experimentou juntas no Instituto Alima, dentro da medicina do autocuidado, né? Que propõe a redução do adoecimento crônico da sociedade, e com isso também do empobrecimento, do empobrecimento das famílias, da dependência de medicamentos, né? Como que vocês veem esse cuidado da saúde? Bartô. Bom, eu vou me utilizar aqui do que aprendi. O Instituto Aliman também, ele nos ensina. A Nazira sempre nos diz que ali não é o consultório, não é a saúde, ali é a educação. Né? Essencialmente, essa questão da educação, né? Esse autocuidado. A gente se vê, né? Como que nós estamos nos percebendo nesse mundo? Como que eu estou me percebendo dentro dessa sociedade campograndense? Uma das coisas que a gente analisa é a questão da alimentação. Eu penso que essa alimentação do autocuidado, ela vem fazendo a diferença para a saúde, né? E olha que coisa simples, né? Todos os dias a gente pensa no que nós vamos nos alimentarmos, o que a gente vai fazer, qual que vai ser o almoço, qual que vai ser o jantar. E eu redescobri, né, nesse processo de educação, que o simples e o feito por você é o melhor, né? Ou seja, eu voltar às origens do que nós temos de produção. Eu aprendi muito, por exemplo, a ver isso. Um dos nossos problemas, né, da nossa sociedade atual, e agora em pleno processo de pandemia, tem sido os supermercados. Extremamente caro, né? Muito caro. Ontem meu filho falou, não, vamos num lugar barato, né? Vamos comprar num lugar barato. Daí ele me olhou novamente e falou, existe? Porque tem sido a grande dificuldade. E nessa questão do autocuidado, você preparar a sua alimentação de uma forma tranquila, né? E tranquila e assim, não precisa tanto produtos industrializados. Eu penso, Nazira, que a sociedade moderna, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu avançar na medicina com vários requisitos, várias questões, para nos auxiliar em outras coisas. E uma delas é a gente não utilizar de remédio, certo? Ou quando utilizarmos, somente quando necessário. Eu acho que isso a mulher sabe fazer, né? A gente sabe fazer o que é esse olhar, esse cuidado. Eu sempre tive essa preocupação, né, de ter uma vida
que eu pudesse ser simples, saudável, né? Eu penso sempre que essa coisa de você ter muito não é o mais interessante. A gente tem que ter o que precisa. E, por exemplo, o nosso corpo precisa de coisas saudáveis, alimentos saudáveis, certo? Alimentos que nos deem essa qualidade de vida que a gente precisa, certo? E uma das coisas assim muito bacanas são as nossas hortas comunitárias aqui, as nossas hortas em volta da cidade. Eu moro aqui na região de Tiradentes, é a minha região, e aqui tem várias hortas. E quando a gente vai comprar o alface, a fruta, então para começar, o alface dura muito mais do que aquele que nós vamos no supermercado lá, que já está empancinado. Ele dura a semana toda tenra a folha, certo? Então, assim, ou seja, a gente tem que voltar o olhar para o que está mais próximo, para o que está mais simples, e o que faz a diferença na nossa alimentação. E esse cuidado todo, né? A gente tem mania de dizer, não, mulher é assim, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar, né? Nós, mulheres, gostamos desse lado feminino, dos cosméticos, dos batons. A minha sobrinha falou assim, esses dias que a gente usa máscara, né? A minha sobrinha disse assim, tia, uma mulher sem batom não vale nada. E a gente ama o batom, né? A gente ama o batom, a gente ama esse cuidado com a pele, com o cabelo. Então, esse autocuidado, ele faz com que a gente tenha também esse olhar mais aguçado para o todo, certo? E para nós. Então, isso é um diferencial. Nós, mulheres, conseguimos nos cuidar e conversar sobre política, conversar sobre religião e de uma forma muito tranquila. Né? E esse autocuidado, eu penso que ele nos alinha, né? Nos coloca no eixo e preocupado com o que é o mais importante. O simples, o que está próximo, é o mais importante. Aí, pensando nessa questão do próximo, Nazira e Yordália, uma das questões que as pessoas me perguntavam é assim, Bartô, mas você tem certeza que você quer se candidatar a vereadora? E eu dizia, sim, eu tenho certeza, mas o vereador não é esse lado muito duro, tal. E para mim, não. O vereador, a vereadora, ela é a pessoa, a parlamentar mais importante para mim. Por quê? Porque ela está próxima da minha família, está próxima das pessoas que eu amo, está próxima das pessoas às quais eu convivo o ano inteiro e que às vezes eu preciso, olha, de um telefonema rapidinho. Então, por exemplo, a cidade de Campo Grande é a mais importante para mim. Nós sabemos que a gente está num estado, num país, né, num mundo, porém, onde nós estamos é que nós convivemos com as pessoas com as quais amamos. Então, eu penso assim, a política, você tem que pensar quem vai ser utilizado por ela. Quem é que vai ser utilizado? São as pessoas que nós amamos. E por isso, essa minha predisposição em disputar um cargo como vereadora da cidade de Campo Grande. Muito lindo, Bartô. Você fala do alto amor que nutre, certo? Para a gente pensar no nosso alrededor, como o nosso entorno, né? E para disso ganhar força e ir para a defesa do que o nosso entorno precisa, né? Uma evolução. É só se nutrindo, muito bonito essa evolução, porque é se nutrindo que você consegue ter energia para transbordar, né? E para isso, para a gente poder ter grandes
feitos na nossa sociedade, nós precisamos saber comer, nós precisamos saber que coisas são tóxicas ou não, nós precisamos saber ler rótulos, né? E é exatamente isso que o autocuidado faz. O que a gente ensina lá no Instituto Alima faz isso, dá força às pessoas, dá força, põe todo o talento, põe toda a energia que permite a expressão dos talentos individuais para se multiplicar. Muito legal. E você, Ordália, como é que o autocuidado transforma você e faz você estar aqui hoje candidata? Então, essa força que você busca, que você encontra, né? Especialmente no meu caso, eu estive por 2 vezes no Instituto, participei de 2 processos formativos, que acredito que foi base para a consolidação do outro e para realmente eu criar alguns argumentos. Mas quando eu trago essas questões para esse nosso cotidiano agora, e quando eu penso em quem sou eu e o que eu penso que eu posso trazer de contribuição, eu quero dizer que esse fortalecimento pessoal que eu me encontro hoje, e eu quero dizer, quando eu falo desse fortalecimento, eu estou falando de alguém que pode, quando perguntam assim, qual medicamento de uso contínuo você faz uso? E aí eu digo, nenhum. Né? Então, isso é muito interessante, porque eu não sou mais uma menina, né? Mas eu me sinto uma menina, uma jovem, uma pessoa jovem, senhora, uma pessoa que está assim com uma disposição para assumir um cargo em prol da coletividade. E você só pode pensar no coletivo quando você pensa em você mesma. Né? O que você quer para você? É o mesmo que eu quero para as pessoas. Se eu quero o meu bem-estar, é esse bem-estar que eu quero para as pessoas. Mas esse bem-estar ele tem um olhar mais ampliado nesse momento. E aí eu vou trazer uma questão legal, que eu considero assim de fundamental importância. Nós tivemos aí agora, recentemente, uma emenda constitucional, que foi a Emenda Constitucional 97, que alterou a lei das eleições e que determina que 30% das vagas devem ser destinadas às mulheres, né? Quando nós falamos, então, das proporcionais, ou seja, especialmente agora, nessas eleições, naquilo que diz respeito à eleição de vereadores. Bom, mas esses 30% não podem ser números. Então, nós não queremos que apenas 30% da população frequente um processo de formação voltado à qualidade. E não é fazer por fazer, mas nós queremos que esses 30% tenham substância. E aí eu quero dizer para vocês que nós temos que pensar nisso. E falo em meu nome, e tenho certeza que falo em nome da Bartô também, que nós fazemos parte desse percentual, desses 30%, mas nós representamos aquilo que há de melhor. Sabe, nós somos candidatas potentes. Eu sei do meu potencial e eu sei que eu posso ir para a Câmara Municipal levando a minha voz, mas especialmente levando a voz de todos, mas levando a voz das mulheres, como eu já disse anteriormente, das crianças, dos homens, e nós podemos ali exercer um papel político de qualidade, porque nós temos que ter a dimensão do que nós queremos. Quando eu faço uma escolha de alimentos, eu quero dizer para você que hoje a escolha pela política é um alimento. É o que me dá uma sustentação para eu continuar. E eu quero fazer esse movimento lá na Câmara Municipal. Fui candidata em 2016, estou como suplente e agora eu quero ocupar de fato esse lugar. Eu quero dizer para a população campograndense que eu me cuido para eu cuidar dessa população, que eu tenho condições de fazer isso. Para isso, eu vou pensar na questão da saúde e do bem-estar dessa população, porque
A minha proposta de trabalho, quando me perguntam o que você vai levar para a Câmara Municipal, eu digo, eu vou levar trabalho. É isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar pela população de Campo Grande. Eu vou aprender o que é ser um vereador, porque, assim como a vereadora, assim como eu aprendi a ser professora durante os 32 anos que eu estive como professora e ainda estou, eu aprendi a me cuidar lá no Instituto Alima, cuidar da minha saúde, da minha qualidade de vida, e eu quero aprender agora também e apresentar, eu sei que eu tenho competência para isso, para apresentar projetos de lei voltados à garantia da saúde, do bem-estar da população. Eu tenho condições de apresentar projetos voltados à garantia de uma educação de qualidade, ou seja, nós temos um plano nacional de educação, temos um plano estadual, temos planos municipais, e no nosso caso especialmente, nós temos aí algumas estratégias importantes que precisam ser garantidas, desenvolvidas para que as metas sejam alcançadas. E se eu não pensar com cuidado, como eu tenho pensado em mim, na manutenção da minha própria vida, eu não poderei pensar na vida e na educação das pessoas. E aí eu quero dizer que nessa perspectiva da minha inclusão num projeto voltado à minha qualidade de vida, à minha educação, isso implica em pensar em projetos voltados à educação de qualidade, voltadas a uma educação inclusiva e equitativa, uma educação para todos, pensar na população como um todo, de que maneira, ao se educarem, essas pessoas também vão ter a preocupação com a própria vida. Porque se elas não são educadas, elas não terão como pensar nas suas próprias vidas. Elas não... Uma educação sustentável, que é fundamental. Quando a Bartô traz a questão das hortas, de pensar numa alimentação mais saudável, né? Em alimentos menos processados, que nós sabemos as consequências dos alimentos processados na vida das pessoas. E que, historicamente, essa mudança, né, que se deu ao longo da história, quando a gente fala da história dos alimentos, a gente vai vendo assim como é que esse processo de industrialização interfere na alimentação e, consequentemente, interfere na vida e na saúde das pessoas. Então, eu entendo, Nazira, que nós podemos ir para a Câmara Municipal levando uma representatividade de qualidade, que vai além de números. Nós não queremos só fazer parte desses 30% que vão concorrer, mas hoje nós estamos querendo ocupar 30% das cadeiras, mas nós também queremos 50% dessas cadeiras. E mulheres que sejam mulheres que realmente levem a voz do feminino, mas esse feminino que envolve a todos. É isso que eu entendo que nós podemos fazer na Câmara Municipal. Muito bom, Ordália. Eu fico com uma questão, assim, vendo vocês com esse desafio, né? Eu uma vez pensei em me candidatar e falei assim, eu vou perder tanto tempo porque parece tão difícil conseguir fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, vendo vocês duas falar e a força que vocês emanam, me faz perguntar o que eu não tive resposta ainda, mas que eu imagino como arregaçaria as mangas para fazê-lo, né? Quero ver o que vocês me dizem. Existe uma escuridão, né, no que fazer de uma vereança. Existe uma escuridão que, como voltando a Hannah Arendt, ela é uma brasa que vasculha a nossa noite. Essa escuridão me parece dizer respeito à necessidade de educação da sociedade para um fazer político. Por quê? Porque os projetos, eles não vão ter que sair da minha cabeça, da tua, como nós já falamos, mas das parcerias. E a parceria, as vozes que a gente precisa ter são da população. Mas eu percebo que para treinar um discurso da população, nós precisamos desenvolver um processo educativo dentro da vereança, porque a vereança não é uma profissão, ela é um estar temporário, e assim deveria ser.
né? No entanto, nós temos que trazer a sociedade como alunos da nossa vereança, como participantes da nossa vereança. Eu estive agora fazendo um grande programa de pensar a prevenção homeopática na Covid, né, e distribuir trabalhei pela Associação Médica Homeopática agora do Mato Grosso do Sul, com medicamentos para a prefeitura municipal aqui, para as comunidades indígenas e para vários municípios. Já temos uns 10 municípios envolvidos com essa ação. Eu tive que aprender tanto sobre a importância do conselho, sobre a estrutura, sobre orçamento, sobre o que eu vou precisar fazer para conseguir inserir a homeopatia, que é uma ferramenta fantástica para proteger a saúde da população, sobretudo em epidemias, mas que não está no orçamento, né? Não está na relação nacional de medicamentos, não está na relação municipal de medicamentos. Nós tivemos e conseguimos, graças à boa vontade e solidariedade da sociedade, patrocínios para fazer mais de 400 mil doses de medicamentos. Agora, por que isso não está enquanto política e o que eu, médico homeopata, né? Agora eu estou na diretoria da Associação Médica Homeopática aqui do Mato Grosso do Sul, junto com meus colegas, o que nós devemos saber para sermos protagonistas na inserção de uma política que é boa para a sociedade, assim como alimentação de qualidade, assim como discutir agora que os alimentos ultraprocessados, sim, precisam ser denunciados, sim, porque eles são tóxicos. Como que eu posso mostrar para a população a toxicidade de determinados ingredientes que estão nesses alimentos processados? O passo a passo desse fazer política de cada um de nós, cidadãos. Entende? Como que vocês vão colocar isso na sua vereança? Sabedoras que são que nós precisamos do coletivo. Nós precisamos de todos para pensar. Excelente pergunta, excelente pergunta. Quer começar, Ordaz? Começa. Eu acho que eu vejo assim, que essa questão que você traz vai ao encontro exatamente daquilo que eu trouxe anteriormente, da qualidade desses representantes. Quem são esses representantes? Que conhecimento tem? É claro que nós não precisamos ter domínio de tudo e nem temos competências, né? Mas nós temos que ter uma dimensão de onde nós estamos, de qual é o papel que nós vamos exercer e podemos exercer nesse contexto. Então, exercer um papel legislativo, eu tenho certeza que não é algo muito fácil. Não é fácil porque nós vamos ter que dimensionar as políticas públicas como um todo e quais as implicações dessas políticas na vida das pessoas. Não é apenas apresentar projetos de lei, nem muito menos fazer promessas. Não se pode fazer uma campanha com base em promessa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe por quê? Tudo que se define no município, tudo que se faz no município, ele passa pela definição de orçamento. Então, passa por um plano plurianual, a gente tem que ter clareza disso. Um governo municipal, ele executa aquilo que está num plano plurianual. Para isso, tem que ter orçamento. Então, uma lei de diretrizes orçamentárias é fundamental. Os vereadores têm um papel fundamental nesse processo de aprovação desse plano plurianual, dessa lei de diretrizes orçamentária. Um plano plurianual, por exemplo, o novo prefeito, ele vai entrar com um plano plurianual em curso. Só o ano que vem é que será elaborado um novo plano plurianual. Então, nós precisamos participar desse processo. Então, o vereador, ele exerce um papel legislativo fundamental, mas ele exerce um papel fiscalizador. E dentro dessa perspectiva, nós temos que estar atento como é que nós estaremos transitando nessa Câmara Municipal, como é que nós estaremos criando essa interlocução da população com o Executivo Municipal.
E ainda tem um detalhe, a questão do judiciário. Nós temos um tripé aqui que estrutura a ação do vereador, né? Eu falo isso na condição de pessoa que foi buscar um estudo, né? Hoje, como bacharel em Direito, fui buscar ter um entendimento desses processos, sabendo que nós exercemos um papel legislativo, nós exercemos esse papel fiscalizador, nós exercemos um papel administrativo também, porque você administra a vida das pessoas ali dentro da Câmara Municipal, e que eu não posso atuar em função dos meus amigos, mas eu tenho que atuar em função da coletividade. E é muito interessante como a população também tem que ter esse olhar. Eu já ouvi pessoas me dizendo assim, esse ano eu não vou votar em você porque meu primo é candidato. Você está entendendo? Então, o primo candidato, não importa quem seja o primo candidato, o fato dele ser primo. Agora, nós estamos aqui trazendo duas candidatas de qualidade, duas candidatas que podem não saber tudo, mas duas candidatas que vão exercer um papel importante no sentido de ter a dimensão das políticas públicas, de saberem o que vão exercer e dos desafios que vão encontrar, das interlocuções que terão que realizar junto aos seus pares e junto ao Executivo Municipal. Porque não é fácil. Nós estaremos lá, e eu acredito nisso, nós estaremos. Eu já falei para a Bartô, e volto a dizer isso aqui, que se eu não fosse candidata, eu votaria nela, por conta da sua condição, da sua competência, e por ser uma pessoa que poderia tranquilamente me representar na Câmara Municipal. Não porque ela é minha amiga, não, mas porque ela é uma pessoa que tem conhecimento e que pode, inclusive, fazer do seu conhecimento base para a aquisição de novos conhecimentos. E é isso que eu estou me propondo como candidata. Eu tenho um conhecimento consolidado que é base hoje para a consolidação de novos conhecimentos importantes e que eu sei que eu poderei discutir na área da educação, especialmente, mas eu poderei discutir a saúde, eu poderei discutir um plano diretor do município, eu poderei fazer uma discussão sobre o crescimento e o desenvolvimento sustentável do nosso município, eu poderei discutir a questão do acesso à água, à energia, como é que se dá essa questão do saneamento, e que eu não serei, assim, uma pessoa ingênua nesse momento dessas discussões, que eu tenho um instrumental teórico, prático, que me dá subsídios para realizar novas aprendizagens, ou seja, como eu já falei anteriormente, a exercer esse papel de vereadora de forma bastante consciente. Muito bom, Ordália. E agora, Bartô, você. Eu fechei meu microfone aqui, que tinha uma sinfonia de cachorro aqui perto. Olha, a pergunta da Nazira é extremamente fecunda, né? Primeiro que ela começa com a questão da escuridão. É uma escuridão, eu penso assim, que é amplo, né? Esse papel do vereador. Essencialmente amplo da vereadora. Essencialmente amplo e com milhares de coisas, né? A Ordália falou muito bem da nossa condição enquanto preparação. Nós estamos preparadas. Nós estamos preparadas por quê? Primeiro que nós somos pessoas estudiosas, né? Estudiosas, preocupadas com o outro, preocupada com a cidade e preocupada onde as políticas públicas estão sendo desenvolvidas e como essas políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Então, isso nos qualifica para estar fazendo essa disputa, que eu entendo que seja uma disputa honesta, sincera e de olho no olho, né? Apesar de ser muito pela tecnologia, pela internet, tudo, mas isso não nos tira dessa questão da verdade. É isso que eu quero dizer, da verdade.
Eu penso, Nazira, que o papel a gente vai aprender, porque nós não sabemos exatamente como que é esse papel do vereador, da vereadora. É muito difícil, eu penso, tá? Porque são inúmeras políticas que você tem que conseguir. Você falou na questão dos assessores. Os assessores, eles têm que estar essencialmente preocupados e afinados com esse nosso olhar do autocuidado, do cuidado da cidade, de ouvir. Ouvir. Eu acho que essa é o grande segredo. A gente tem que ouvir a nossa população. A gente tem que ouvir e permitir a participação. Porque quando eu ouço, eu estou sensível para discutir determinada política na hora do orçamento, na hora do plano diretor, porque o plano diretor ele tem que pensar no sistema habitacional no qual as mulheres sejam atendidas, as mulheres periféricas, e que esse plano habitacional tenha essas condições de atender as mulheres negras, as mulheres que ali estão, pensando com postos de saúde próximos, né? Um transporte que favoreça, e a gente ouvir isso. Eu peguei o exemplo do transporte e vou permanecer nele. O que aconteceu em novembro, se não me engano, novembro passado? Teve um momento, né, de crise no transporte, em que as mulheres tinham que trabalhar e não tinha transporte público. As mulheres fizeram uma revolução no terminal, né, de ônibus, dizendo que esse transporte não atende. A vereadora preocupada, ela tem que atender, tem que ouvir essa voz dessas mulheres que ali estavam, dessas mulheres que estavam dizendo, olha, esse tipo de transporte não nos representa. Esse tipo de transporte não nos atende nas nossas necessidades básicas, que é ir para o trabalho e de forma segura. Foram as mulheres, elas foram protagonistas nessa questão. Elas foram protagonistas. E o que modificou? Qual foi o papel que os vereadores da cidade, vou dizer vereadores agora, porque é a maioria, tá? De 29 cadeiras, nós temos 27 homens e 2 mulheres. Então, isso é um olhar, né, altamente masculino. Não foi feito nenhuma mudança nesse sistema de transporte que ouvisse essas mulheres. Ou seja, elas disseram, com todas as palavras, elas disseram o que precisa ser feito. Na hora do contrato com as empresas que fazem o transporte coletivo, o meu papel como vereadora é, nesse contrato, apontar o que está sendo realizado. O transporte não tem seguro. Olha só quantos anos esse sistema nós estamos aqui, e é um contrato que a população não consegue interferir, mesmo as mulheres parando todo o transporte num dia, não se consegue ser atendida. Então, eu penso assim, que o papel da vereadora, eu e a Ordália, quando estivermos na Câmara Municipal, será ouvir, tá? Ouvir, interferir no plano diretor, de acordo com as necessidades da população, interferir nas nossas regiões. Outra coisa que me impressiona profundamente em Campo Grande, que me incomoda em Campo Grande, nós temos 33 rios na cidade de Campo Grande, Brasil. E esses rios, a gente não teve um cuidado com esses rios. Eles são invisíveis para a população, a gente não consegue acessar esses rios. Nós temos aqui um fenômeno muito interessante, que são os raios. Por que será que Campo Grande sofre tanto? No último temporal, o meu computador queimou, porque os raios em Campo Grande são tão, né? A Energisa sabe disso.
são tão presentes, por que isso acontece na cidade de Campo Grande? O que os parlamentares fazem para perceber essa questão dos fenômenos naturais em Campo Grande? O que está acontecendo? Os nossos rios estão submersos. Os nossos rios, eles não são acessíveis para a população. Eles não são cuidados pensando nas pessoas de Campo Grande. Olha só que riqueza, 33 rios. E com cachoeiras. Nos últimos tempos, agora, enquanto eu me preparava para essa fase, eu descobri que nós temos cachoeiras nas regiões das Moreninhas, nós temos cachoeira aqui pertinho, do Tiradentes, nós temos cachoeira, as tradicionais, né, que é o Celzinho, o Inferninho, que todo mundo conhece, mas que não é cuidada, não recebe esse olhar. Então, assim, é o papel da vereadora buscando lançar luz sobre a cidade, sobre o seu papel, é ouvir. Ouvir. E Campo Grande tem sido palco de várias questões. Um dos fenômenos sociais que os adolescentes disseram foi o fenômeno do rolezinho. O primeiro rolezinho que surgiu foi aqui em Campo Grande e que saiu espalhando para o Brasil inteiro. Por que os adolescentes fizeram um rolezinho? Porque não existe espaço para esses adolescentes na cidade. Adolescente quer espaço de lazer, tipo um rio, sentar na beira do rio, conversar na beira do rio, ficar um tempo na beira do rio enquanto eles consigam crescer, trocar informações, crescer. Ou seja, essas são as coisas. Por exemplo, quando acontece um fenômeno em Campo Grande, né, que é o rolezinho, que interfere no Brasil inteiro, isso se espalha. Foi o primeiro feito em Campo Grande. Perfeito. Nossos adolescentes falando, gritando, dizendo, olha, eu preciso de um espaço nessa cidade, eu preciso ser ouvido, certo? Então, nós estamos nos colocando nesse papel de parlamentar, é ouvir, sabe? Essencialmente ouvir. E Campo Grande grita. Campo Grande tem gritado para ser ouvida. A população de Campo Grande tem gritado. Então, isso é uma coisa muito bacana. Excelente, excelente. E, então, existe uma questão a ser pensada, que deve ser levada por vocês, nossas vereadoras, e por outras tantas, que é o plano plurianual acontecerá nos primeiros meses da gestão. Então, neste fim de ano, nós temos que fazer o grito da população pelos nossos rios, pelo nosso transporte, por mais lazer para os jovens, por espaços educativos, certo? Por quê? Porque senão o plano plurianual, ele vai ser um toma lá da cá. Se a gente não tiver a população convocada, certo? Para a feitura deste plano plurianual, já, agora no finzinho, terminou a eleição, já começa a discussão dele, porque ele vai ser para os 4 anos. Então, tem que ser decidido agora, porque depois só patrocínio vai salvar as necessidades que a gente tem, porque nada vai estar incluído no orçamento do município, certo? Então, o momento, e é essa a responsabilidade de vocês, ao meu ver, é chamar para este grito. Sim. Exatamente. Todos os segmentos sociais. Acho que vocês já têm que colocar isso numa pauta, já fazer um movimento que vai se estender após a eleição de vocês. Certo? Começa agora. Meio ano é esse o nosso trabalho. Exatamente. É este o trabalho. Por quê? Porque vocês têm seus conhecimentos, vocês têm preparo científico, inclusive, vocês sabem dialogar, vocês têm preparo para isso, uma trajetória longa de diálogo, de ciência, de conhecimento. Vocês têm talentos específicos, individuais, mas vocês vão entrar para cuidar de todo o município e de todas as questões do município.
E nós precisamos do protagonismo social para isso. Vocês vão ser apenas representantes, grandes representantes, as melhores, mas são representantes de uma voz, representantes de um grito. Gente, Campo Grande, no que diz respeito ao meu interesse, que é melhorar a saúde das pessoas, nós somos uma das cidades de maior taxa de obesidade, de maior falta de educação para a saúde, onde mais se consome produtos nocivos para a saúde, onde menos cultura se tem para o cuidado da alimentação, da saúde, as pessoas, a grande parte está dependente de medicamentos que seriam evitáveis. Entende? Como que a gente vai fazer isso? Essa é uma pauta importante de educação e saúde, e isso tem que entrar no plano do município. Um projeto que possa ter profissionais que discutam de fato uma educação em saúde para reduzir a doença crônica, mas que seja verdadeiro, que não seja mascarar. A gente não reduz doença crônica porque a gente dá remédio para pressão, mas porque a gente educa a pessoa a poder baixar, a ter comportamentos que baixem a pressão arterial. A gente não precisa ter dinheiro para... Gente, o tanto de dinheiro para cirurgia bariátrica que tem no plano de saúde, eu fiquei impressionada quando eu fui buscar dinheiro para distribuir medicamento homeopático. Todo mês tem uma cota lá de milhares de reais para cirurgias bariátricas, que são muito mais caras do que fazer educação em saúde. E isso está lá no plano plurianual, certo? Está lá no plano. Grandes quantidades. Todo mês entra uma cota para isso, que vai ser redirecionado para onde? Não sei bem como é que é. Então, ensinar a população a fazer planejamento, ensinar a população qual a responsabilidade dela no plano plurianual, entende? Esse é o tema da hora. A gente só vai mudar agora se a gente convocar a população para um movimento de reflexão nesta eleição e um movimento pós-eleição, onde o papel de vocês como mobilizadoras sociais não vai se apagar, sejam eleitas ou não. Nós vamos ter que continuar. Exatamente. A palavra, eu acho que o nosso tempo vai terminar daqui a pouco, e as palavras para a gente finalizar aqui a nossa conversa maravilhosa. Muito boa mesmo. Falo eu? Fala você. Eu, então. Olha, eu estou super animada, Nazira, porque esse é um desafio, né? Um desafio que a gente se preparou. Eu acho que, como a Ordália muito bem disse, nós nos alimentamos, me alimentei a vida inteira, eu tenho mais de 35 anos, 36, tá? Em julho já fez 36 anos, de trajetória, né? Na educação, no movimento social, no movimento negro, de mulheres, do sindicato, fazendo esse debate por um ser humano, por uma pessoa melhor, e por políticas públicas que nos atendam em nossos aspectos mais profundos. Porque eu penso que um dos nossos grandes objetivos na vida é ser feliz. É isso que a gente aprendeu, né? Dos 8 aos 80, é isso. E para ser feliz, a gente também constrói projetos de vida, projetos que nos levem a nos envolver com as pessoas aos quais a gente convive, né? E como boa freiriana, a gente tem essa relação dialógica, a gente tem uma relação de participação. Eu digo sempre que eu não consigo ficar 50% no processo, eu me jogo nesse processo, nesse projeto que eu estou, né? Eu vivo isso de uma forma intensa. Então, eu tenho essas prioridades. Me coloquei como candidata a vereadora, pensando que esse é o momento, por me sentir preparada e por cuidar de Campo Grande. Esse é o meu grande olhar, sabe? Num determinado momento, eu falava que nós tínhamos que disputar Campo Grande. Mas a disputa de Campo Grande é no sentido de cuidar de Campo Grande, cuidar das pessoas que vivem aqui e dos nossos recursos naturais. Campo Grande é uma cidade belíssima, que eu pelo menos gosto muito de morar aqui,
e quero que ela seja bela para todos e para todas, né? A criança, a educação infantil, certo? A mulher negra, a mulher, as pessoas que estão... hoje a gente tem um grande número na vida. Acho que você percebeu um pouco nesse seu processo aí de favelas em Campo Grande. Eu tenho ido em alguns momentos as ocupações, temos várias ocupações, que são pessoas que perderam seu poder aquisitivo. Pelo menos dos diálogos que eu tive, várias delas foram nesse sentido. Não, eu trabalhava em determinado local, eu perdi esse trabalho. Então, esse nosso olhar tem que estar, sabe, vendo e percebendo como é que é essa Campo Grande, que ela é maior que aquele céu azul que a gente chega, quando chega em Campo Grande, é um céu azul que nos apaixona. Só que ela tem os seus conflitos, ela tem os seus desafios, e é nesse aspecto que eu estou me colocando. Esse cuidado, esse autocuidado com o Campo Grande. No Campo Grande, eu penso que vai ganhar uma mulher de luta, uma mulher que pretende, né, fazer uma Campo Grande mais inclusiva. Certo? E esse cuidado. Muito bom. Muito bom. Com você, Ordália? Bom, eu quero finalizar expressando a minha alegria em participar desse momento. Eu entendo que essa live, ela nos fortalece enquanto pessoa, sabe? Assim, nos dá uma energia para realmente continuar, nos alimenta. E você tem feito isso há muito tempo. Essa ideia de fazer essa live, eu acho que foi exatamente para nos dar esse alimento para que a gente possa continuar ao longo aí desses quase 50 dias que temos pela frente, não é? E aí eu quero dizer o seguinte, eu vim para Campo Grande em 1981, a convite da minha irmã e do meu cunhado, vim morar com eles, né? Vim de Brasília para cá e adotei Campo Grande como minha cidade. Então, eu me considero campograndense. E eu aprendi, ao longo desses anos que eu estou aqui, há quase 40 anos que eu estou em Campo Grande, eu aprendi a ser uma profissional, eu aprendi a ser mulher, eu aprendi a ser mãe, eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a cuidar da família, eu aprendi a cuidar dos amigos. E eu descobri que eu fui e sou uma profissional competente. Ao longo dos meus 33 anos, na verdade, eu vivi 36 anos dentro da UFMS. Eu me fiz pessoa ali dentro da UFMS, né? Mas ao longo desses anos, eu viajei, eu dei aula e trabalhei em 74 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Eu não sou uma mulher de gabinete. Eu sou uma mulher de estar na rua, com as pessoas, ouvindo, conversando, dialogando, escutando. Eu acho que nós que somos da educação temos esse privilégio da escuta, de pesquisa, de ouvir o outro para produzirmos conhecimento. Nós não produzimos sozinha, nós produzimos conhecimento com o coletivo, aprendemos isso. Então, eu quero dizer que projetos individuais eu tenho para mim, mas agora eu estou assumindo um compromisso de representar a população campograndense em prol de projetos coletivos, de fazer o melhor pela população. Eu tenho certeza de que eu não serei uma vereadora que vou ficar num gabinete, que vou ficar dentro da Câmara Municipal. Eu estarei lá em momentos que serão muito importantes para todos nós. Mas eu estarei junto com a população campograndense, porque eu tenho a dimensão do papel que eu vou ocupar, como representante da população. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. E quero dizer para vocês que nós chegamos no momento social de valorização do nosso papel enquanto mulheres. É preciso que nós, mulheres, acreditemos que as mulheres podem fazer por nós, de serem as nossas vozes dentro
né, da Câmara Municipal. Eu vou usar uma frase do Paulo Freire quando ele fala que a educação não transforma o mundo, mas ela é um caminho para a transformação. E aí eu quero dizer que nós, mulheres, nós não vamos transformar a nossa sociedade campograndense, mas que nós seremos essa força tão presente, tão responsável e tão comprometida para fazer com que a Câmara Municipal, eu acredito que fazer um movimento de transformação da Câmara Municipal, você logo no começo falou de algo que eu queria ter comentado, Nazira. Nós precisamos viver um momento de educação política. As pessoas precisam ter a dimensão de quem são os vereadores, de qual papel eles exercem, que não podem mais ser quaisquer pessoas. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou minimizando e não estou dizendo que só nós que temos um título somos competentes. Não é isso. Nós temos que ter a dimensão de que são pessoas que têm que ter uma consciência do seu papel social, do papel político que exerce. Então, as escolhas, elas precisam ser pautadas nisso, sabe? Não é pela amizade, não é pelo vínculo, não é porque é do meu bairro, não pode ser isso mais. Então, a educação política ela é fundamental para que a gente comece a transformar a política tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Nós estamos vivendo momentos de muita complexidade no âmbito da política e da representação. Então, nós precisamos trazer isso como referência, porque se nós mudamos a base, e por isso que nós falamos que a educação ela é fundamental, eu que historicamente defendo a educação da infância, porque nós sabemos que os primeiros anos, que a educação dos primeiros anos é fundamental para a formação e para o desenvolvimento humano. E a educação, ela é fundamental em todos os processos e em todas as esferas sociais. Então, é isso que nós estamos querendo levar para a Câmara, para que nós consigamos transformar a nós mesmas, porque haverá uma transformação, porque nós não seremos mais as professoras, mas seremos políticas professoras, e aí há uma mudança de perfil fundamental, então nós temos que nos preparar para isso também, mas especialmente dizer que a gente vai com esse propósito de fazer a diferença, e de sermos, assim, realmente, de marcarmos o nosso papel e a nossa representação. Então, eu quero dizer que eu estou, assim, extremamente feliz com o dia de hoje, com esse nosso encontro, e dizer que foi uma hora de aprendizado, assim, de trocas e de reflexão, e principalmente de compromisso assumido, de dizer, olha, eu assumi um compromisso público nessa live. Sim. Então, esse compromisso público, aqui com você, Nazira, e com todas as pessoas que estão nos ouvindo, e com a Bartô, enquanto candidata, e eu desejo que nós duas estejamos, mas se não estivermos as duas, que uma de nós esteja, mas que uma assuma compromisso com a outra de representação. Mas eu tenho certeza que nós estaremos lá. Sabe, ela representando, né, o seu partido, eu me representando o meu partido, nós podemos estar juntas. Nós não somos concorrentes, nós somos pessoas que vamos caminhar juntas para levar, então, o que há de melhor para Campo Grande. Eu fico super orgulhosa de ser cuidadora de vocês. Obrigada. É como um terreno bem adubado, que está trazendo frutos maravilhosos, né? Então, assim, eu me sinto realmente satisfeita de ver, feliz de ver meus rebentos, né, fazendo política. Assim. E para cada um da nossa população, este papel de vocês é complementar a um outro papel, a um contrapapel, que é, né, a vereança, o ser político, candidatar-se é um contrapapel que se encaixa com um papel que a sociedade deve desempenhar, que é esse da escolha consciente, da participação, de fazer os seus políticos, os seus candidatos, se comprometerem com o que você acha que é justo, a hora é da sua voz.
Eles agora estão ali candidatos para ouvir você, o que o seu bairro precisa, mas não pense local no seu bairro, entende? Se eu for pensar no produtor local, eu tenho que pensar em toda a cidade. Se eu for pensar nos rios, eu tenho que pensar em toda a cidade. Se eu for pensar na alimentação que protege a saúde, eu tenho que pensar em toda a cidade. Então, não escolha vereador porque ele vai defender aquilo que te interessa ou seu bairro. Porque ele vai ter que negociar todas as políticas com todos os outros vereadores. Entende? E a gente não vai conseguir ter uma melhor gestão do nosso município pensando só na parte. Nós temos que pensar sistemicamente. Então, o contrapapel do seu cidadão é papel de levantar a voz, de discutir, de fazer os seus candidatos se comprometerem e de ver que discurso eles têm. Esse discurso que a gente não sabe pronto o que a gente vai fazer, a gente tem ideias, mas na hora da negociação, na hora do debate lá para fazer o plano plurianual e colocar isso em políticas, esse é o grande momento. E o momento é agora, o momento é seu, cidadão, o momento é nosso, certo? Vai junto, esteja lá. Quem que é o seu político? E veja, de fato, se ele está preparado. Entende? Se você não vai estragar a chance de... Estragar, não, mas se você não vai colocar suas esperanças, seu bem precioso, seu voto, em alguma coisa que pode não resultar muito para o todo. Enquanto tiver gente menos favorecida, todos nós estamos ameaçados. Enquanto tiver os rios sendo poluídos, todos nós estamos ameaçados, porque vai ser água que nós vamos beber. Enquanto tiver mendigos precisando de assistência, todos estamos ameaçados, porque o nosso coração não vai cessar de ficar triste enquanto tiver gente desprotegida. Então, este é o nosso momento. Né? É o momento das nossas candidatas, espero que mais mulheres entrem, é o momento de defender o feminino, que é o cuidador, certo? É o momento de nós pormos mulheres lá, e é o momento do protagonismo de cada um de nós. Este é o momento. Muito obrigada, Ordália. Muito obrigada, Bartô. Desejo muita sorte, que vocês fiquem com os ouvidos bem, bem abertos para escutar tudo e a todos, e que a gente possa ter vocês como gestoras, como legisladoras na nossa Câmara Municipal. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, querida, por nos Eu que trazer. agradeço, Nazira. Agradeço, muito bom ter você aqui. Muito bom, na verdade. Foi um dia maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Boa noite aos nossos amigos do Face também, tá? Que a gente não conseguiu hoje responder, mas estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Isso, depois a gente vai pegar esse vídeo e vamos colocar nas nossas páginas todas para todo mundo poder assistir, reassistir e pensar nos seus planos para contribuir com a nova vereança, com a nova Câmara de Vereadores. Muito Estamos bom. Até, obrigada. Estamos Até, boa noite. Boa noite. Deixa eu apagar, desligar. Acho que deu, Ordália. Você fecha aí? Salvou?